Doutora, tudo bem? Boa Tudo tarde. ótimo, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. É o Quesada que está falando aqui. Prazer conversar com a senhora. Edema na coxa. Explica pra gente o que é um edema na coxa. Eu já tive isso quando eu jogava futebol há 30 anos, né? Hoje eu já não... Nem coxa eu tenho para ter edema. Mas, enfim, o que é um edema na coxa, doutora? Explica aí para Olha, os leigos. pela pouca informação que vocês me deram, o edema, se for muscular, geralmente é um acúmulo de líquido que fica dentro das fibras, né? Então, tudo que é edema é inchaço. Então, geralmente ele acontece quando você faz sobrecarga, microlesões, e geralmente pode estar associado a um impacto, um trauma. Eu não vi o jogo que aconteceu, mas pode ser até por esforço excessivo. Então, ele retornar precocemente de uma outra lesão não cicatrizada e fez uma compensação. Então, o edema, no final das contas, eu costumo falar que é o músculo chorando. O músculo está ali lacrimejando e inchando porque ele está sendo sobrecarregado. É isso. Bom, ele jogou no domingo contra o Vasco, certo? Ele jogou o tempo todo. Tá. E aí ele foi sentir essa contusão no treino da quinta-feira, ou seja, 4 dias depois de um jogo de futebol em que o jogador se doa muito mais, né? Em que a cobrança física é muito maior, não é? Esse edema pode ter ligação com o jogo e ele só ter sentido 4 dias depois? Pode, a gente chama de DOMS, né, que é a dor muscular tardia ou um edema tardio. Isso está relacionado também ao sofrimento da musculatura. Por mais que ele não tenha sentido essa fadiga, essas liberações de toxinas e ácidos, né, elas podem ser gradativas, mas não é uma ruptura, porque ele não se sentiu na hora, não foi nada agudo. É um sinal só que a musculatura sofreu de um grau mais leve de uma fibra rompida, mas ainda assim precisa de cuidados, porque isso pode depois se tornar estrutural, né? Geralmente o edema é só inflamação, mas para algumas pessoas isso gera limitação, né? É como se fosse um processo inflamatório que precisa ver o que o corpo está precisando. Geralmente mais força, mais capacidade, mais recuperação, é uma resposta do corpo a alguma coisa que está sendo excessivo. E quando a gente fala do Neymar, doutora, tudo é muito excessivo por conta desse histórico já longo, não é? De contusões, né? De muito tempo afastado e as contusões mais variadas possíveis, né? Das mais sérias às mais leves, né? Por Sim. exemplo, tem lesão de ligamento cruzado, né? Que deixa o jogador aí muito tempo afastado, sem poder fazer nenhum tipo de atividade no campo e só a fisioterapia, né? Para de repente apressar e ajudar numa recuperação. Agora, ele é um jogador que tem jogado muito pouco nos últimos anos, né? Você traz 22 para cá, para nem muito longe, né? 22, 23, 24 e agora 25. O Neymar tem poucos jogos, né? Ele tem mais tempo se curando de contusões do que de fato entrando em campo para jogar. Um edema também pode ter relação com esse tempo maior de contusão? Ah, sim. Os trabalhos atuais hoje falam que a maior incidência de pessoas que se lesionam são naquelas que já foram lesionadas. Nos jogadores de elite, essa combinação com calendário intenso, histórico de lesões prévias e retorno precoce, porque é tudo acelerado, né? Aumenta o risco dessas recorrências. Então, no caso dele, como ele já teve muitas lesões, ali é tudo cicatriz. Então, cada novo episódio vai exigir ainda mais cautela para não evitar uma progressão. Para o corpo dele responder, parece que ele precisa de mais, né? Não é uma lesão primária. É como se fosse lesões em cima de lesões, compensações por causa dessa cirurgia que ele fez precocemente, né? Então, todo corpo que ele já é machucado, ele tende a sofrer ali adaptações e, dentre essas adaptações, aumenta a chance de relesão. Os trabalhos, eles falam muito sobre isso. Quando um paciente passa comigo no consultório, eu pergunto, mas você já lesionou alguma coisa? Ele fala assim, olha, sim, no ano passado. Eu falo, então a chance sua de romper ou machucar é maior do que a população que não se machuca. É como se o corpo já tivesse ferido. Estamos entrevistando a doutora Ana Paula Simões, médica, ortopedista do esporte, diretora da Sociedade de Medicina. Para quem está ligando o rádio agora, o Neymar está contundido, um edema na coxa. O Santos já informou a CBF. Segunda-feira tem convocação. A gente não sabe se o Carlo Ancelotti, o italiano que dirige a seleção, irá ou não convocar o craque do Santos. Doutora, olha, uma informação importante, tá?
A gente tem níveis de contusão, desse tipo de contusão, desse edema de coxa. A gente tem o grau mais leve e o grau mais sério, né? O grau mais leve seria quanto tempo? Só para eu ter uma ideia aqui, para se recuperar. Geralmente o edema, a gente vai de acordo com o quanto que o paciente consegue retornar. A gente não tem o número certo. Pode ser que dure 2 semanas e ele já consiga voltar, porque o grau leve, as fibras não foram comprometidas. Então, a anatomia está preservada. É só o processo inflamatório. Então, dentro de 1 semana, até 2, com tratamento bem efetivo da fisioterapia e nutricional, que é importante também, né, ele fazer as reposições, eu acredito que ele deve voltar brevemente. Bom, até o jogo da seleção, dia 4 de setembro, são 8, 9, 10, 11, 12 dias. Será que em 12 dias daria para voltar a jogar? Eu acredito que sim, A equipe da saúde lá do pessoal do Santos é excepcional, eles são muito bons. Todos os congressos de medicina esportiva eles estão atualizados, então tem técnicas, né, regenerativas de fisioterapia hoje que a gente consegue avaliar o atleta, inclusive se ele está capaz ou se ele só vai jogar o primeiro tempo, se ele tem competência para ele continuar o jogo todo, mas eu acredito que ele consegue sim. Fazer bastante fisioterapia, mobilização, exercício de baixa carga, fortalecimento, né, tudo isso vai progredindo até ele voltar para o jogo. Então, no mínimo aí 1 semana, 2 semanas. Tá, isso num grau leve, né, num edema leve. Agora um edema mais sério, né? Depois do edema o que é? Depois do edema a gente chama de estiramento, que é o grau 1. Aí que chega o estiramento. Tá. Aí começa as fibras a se esticarem e fazer microlesões anatômicas. Isso dói, não dói não? Isso dói, doutor. Já começa a doer, né? Já sente fisgadas, né? E no grau 1 já começa grau 2, né? Grau 1 é estiramento, grau 2 é lesão parcial. Então as fibras já têm ali um grau de ruptura maior. E aí no 4 é ruptura total. Então quando o músculo rasga e aquele grupo muscular perde continuidade. Aí nesses casos vai uns 2 meses ali no grau máximo, né, de recuperação. Acaba sendo mais longo e demorado. Então, doutora Ana, nessa fronteira, né, do edema mais grave, já em vias de estiramento, estamos falando de 1 mês no mínimo, né? Sim. Então, por né? isso que é importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética, que é o nível ouro, né, de avaliação, para a gente poder qualificar e quantificar o tamanho da extensão desse edema, né? E se é só um edema, porque às vezes a gente chuta, né? Inchou, é um edema, mas pode ter uma lesão ali profunda, né, de uma musculatura que a gente não consegue palpar. Então, só o exame de imagem vai poder dizer. Agora, a gente tem um bastidor aí, né, de um comentário feito, que é uma percepção lá dentro do Santos, de que não era nada sério, tá? Ou seja, ele sentiu isso na quinta, mas também se queixou na sexta e hoje, sábado, né? Então, não sei, pode ser essa linha, né, de ser realmente um negócio mais leve, o que permitiria, se convocado pela seleção, defender a seleção no dia 4 de setembro, contra o Chile no Maracanã. A minha torcida é para que seja isso, né? Para que não seja nada tão grave, né? Perfeito. Defender nosso país com os melhores jogadores. Se ele estiver capaz, com certeza ele vai ser uma fonte ali de sucesso para o nosso time, mas precisa estar inteiro, né? Então, vai ter que fazer uma fisioterapia intensa ali para poder recuperar, fazer os testes, e se ele estiver apto, com certeza vai ajudar o time. Doutora, para fechar, eu sou Quesada, tá? Eu me cuido, eu durmo bem, eu me alimento, eu não tomo uísque, eu não bebo, eu sigo as orientações da nutricionista, eu tô toda hora falando com o médico, com o fisiologista, com o fisioterapeuta. Eu sou uma máquina, eu sou o robô, tá? Eu sou um outro Cristiano Ronaldo. Já o Neymar toma dele de vez em quando, talvez não siga todas as regras. Estou falando dele, mas de outros tantos jogadores que talvez não sigam tantas regras, né? A possibilidade, né, o risco de um edema pro Quesada robô é menor do que pro Neymar? Ou a literatura, a experiência, o estudo, né, ali, o que a senhora tem de aprendizado, de experiência de longa data, indica que não. Essa é uma coisa que qualquer jogador, dos mais bem cuidados aos menos bem cuidados, pode ter.
Olha, a gente tem um viés de confirmação que o robô sempre vai se dar melhor, né? Mas a gente sabe que na escola, às vezes, aquele que não estuda tira a nota mais alta. Então, a gente acaba falando que tem fator intrínseco e os fatores extrínsecos, né? Então, existem, sim, pessoas que têm fibras mais resistentes, capacidade de explosão melhor. Então, por mais que a gente tente ser um robô, existem aqueles que fazem algumas coisinhas erradas e ainda performam mais. Então, o que a gente precisa para evitar ter edema, né? Fazer controle de carga de treino, então evitar sobrecarregar o nosso corpo, fazer com que esses excessos sejam um equilíbrio, né? Monitorando ali volume, intensidade dos nossos treinos. Então isso é fundamental. O fortalecimento para mim é a chave, né? Então quem tem essa capacidade de fazer treinos de força, e especialmente ali na região onde tem teoricamente uma fraqueza, que no caso dele pode ser a coxa, ou de outra pessoa é a panturrilha, tem que ir lá e fazer uns exercícios que a gente chama de carga, excêntrico, né, de explosão, para poder simular o jogo e evitar as lesões. Agora, hoje em dia, está todo mundo falando que sono é importante, então descansar também faz parte do treino, fazer a parte nutricional também, que o robô faz muito bem, né? Que é comer direito carboidrato, proteína, hidratação, sais, e o outro lado do álcool acaba desidratando e tendo ali a chance de romper com uma forma mais frequente. Mas é aquilo, a gente tenta prevenir ao máximo, mas às vezes o futebol é um contato físico inevitável, né? Então, às vezes acontece no robô ou no nosso jogador de fim de semana, e aí, no final das contas, é um esporte que, às vezes, tem coisas que não estão no nosso alcance. O importante é a gente, pelo menos, fazer o nosso melhor para prevenir essas lesões. E se cuidar, né? Se cuidar é tudo, né? É claro. Exato. Vem cá, de bastidor aí, a senhora acredita que o Neymar estará apto, futebolisticamente falando, para aguentar uma Copa do Mundo, por exemplo, em 2026? Aguenta os 8 jogos da seleção brasileira até a final. O Brasil ainda até a final. Vamos ver se o Brasil vai até a final. Será que ele aguentaria por todo esse histórico recente? Eu acredito que sim, porque ele é uma referência muito importante para o pessoal que está chegando. Ele é um líder nato também, mas eu também boto minha fé na equipe médica, né? Então tem que puxar a sardinha para o pessoal da saúde, porque eles também, espero que eles façam o melhor ali para recuperar o nosso atleta. Mas se eventualmente aí os fatores intrínsecos dele ali não permitir, a gente torce para que o substituto faça ali um bom papel. Doutora Ana Paula Simões, ortopedista do esporte, diretora da Sociedade de Medicina. Muito obrigado, doutora. Não foi uma entrevista, foi uma aula sobre edema, viu? Obrigada, fico feliz pela confiança mais uma vez estar com vocês. Um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Doutora Ana Paula Simões, sendo entrevistada aqui no nosso Concentração da Rádio Bandeirantes.